E chegamos a Brasileia. Tivemos que ficar num hotel mais chique porque os baratinhos estavam fechados. Mas valeu. Olha o tamanho da cama. Essa cabe uma cuvinha tranquila. E não foi falta de procurar outro hotel não, viu? Porque a gente passou em vários com taxistas e tava tudo fechado, tava cheio. Por isso que a gente veio parando de Bacana. Bom, galera, aqui estamos. Essa aqui é Brasileia, cidade no Acre, bem na fronteira com a Bolívia. Pelo que a gente ouviu falar, a galerinha no táxi, agora a fronteira abriu agora, então estão deixando passar. Pelo que a gente entendeu bem, nunca fechou bem fechado, assim, mas antes os caras estavam controlando mais carro que passava, só deixava passar morador local. Agora parece que liberou de vez mesmo. Acho que não dá pra fazer imigração, assim, né, de você ir lá, registrar pra seguir viajando pela Bolívia. Mas do outro lado da fronteira dá pra ir. Ó, aqui também tem plaquinha de Eu Amo Brasileia. Diferente de Chapuri, Brasileia já não é lá aquela calma toda, não é uma cidade muito segura. Porque, primeiro que ela é maior, né? E também que cidade de fronteira sempre é meio complicada. E aqui também, pelo que a gente viu, é passagem de droga, né? Muita droga passa da Bolívia pra cá, cocaína principalmente. Então tem algumas facções, essas coisas. De vez em quando sai reportagem daqui nas cidade alerta da vida. Mas, lógico, é muito mais tranquilo que qualquer cidade grande. A gente perguntou pro taxista se era tranquilo assim a gente andar aqui de noite. Ele fez assim, Primeiro hotel que a gente passou é esse aqui, que era o baratinho, mas já era. A gente até perguntou na vendinha ali do lado. O cara falou que fechou, com a pandemia fechou e alugaram para uma empresa aí. Agora estamos procurando lugar para almoçar. A gente queria almoçar na Bolívia, mas agora já são 2 da tarde aqui. E na Bolívia 1 hora a mais, então lá já é 3 horas. O cara do hotel falou que não tem almoço. Ó, a Câmara Municipal da cidade. No último vídeo, né, de Chapuri, eu falei que não ia falar muito de história e acabei me empolgando. Mas esse aqui vai ser mais tranquilo, ele não vai mostrar só a cidade mesmo. Tinha uma pousada aqui, com cara de ser mais barato. Não faz mal. Pelo menos a gente dorme com ar-condicionado. Pra vir pra cá a gente veio de táxi compartilhado, né? Fazia tempo que a gente não andava em táxi compartilhado. O transporte tá meio escasso agora nessa região por conta da pandemia e também acho que porque a fronteira tava meio fechada, né? A galera não tava vindo muito pra cá. O dono do hotel de Chapuri arranjou uma galerinha com a gente. Deu R$40 por pessoa. Viagem de 1h30. Menos até. Menos, acho que é uns 60 km, mas a estrada tava meio ruim e choveu ainda. Bom, agora outro hotel. Agora a gente tá achando todos os hotéis da cidade. E aí tá, restaurante meio chique. Não, o preço tem que tá bom, 18 por pessoa. Pela cara do restaurante. Ainda tem almoço. Ó, tem banana frita, tem macaxeira e tem mais um monte de gostosuras. Vou sentir falta da comida daqui, principalmente da farofinha E do vatapá. Quem acompanha a gente sabe que eu sou do sul, né? Sou do Paraná. E se tem uma coisa que o povo do sul é chato, é com carne. Se quer passar raiva, convide alguém do sul para um churrasco, que o cara vai encher o saco. E, cara, eu tô adorando a carne do Acre. Eu não achei que ia ser ruim, que ia falar mal, mas toda a carne que a gente come aqui é boa. Me impressionei. Arrisco até dizer que o custo-benefício das churrascarias aqui é melhor do que muitas do Paraná, pelo menos que eu conheço. Olha, galera, tem açaiteria. Ou tinha, né? Agora já tá fechado. Tá, tem mais um hotel aqui. Já cansei. Desbloqueamos os hotéis da cidade. Apesar que esse parece que tá fechado. Acho que o que tá aberto ali é os táxis. E essa rua aqui? Aqui é a avenida da cidade. Ó, Universidade da cidade, a UAB. Aqui acho que é a prefeitura. Estamos no centro cívico.
E pra lá é a Bolívia. Vamos tentar ir agora. Volte sempre. Come back ever. Acho que rolou um Google Translate ali. Olha, ponte internacional. A bandeira da Bolívia. E também a bandeira do Peru. A fronteira do Peru fica mais pra frente, fica na cidade de Assis, Brasil. Mas acho que... Bom, pelo que o povo falou, tá aberto lá também. Parece que nunca fechou direito. Mas a gente não vai lá, tá muito longe, não vai dar tempo. Do outro lado do rio já é Bolívia. Beleza, galera, entramos. Estamos oficialmente na Bolívia. Como eu falei, não dá pra daqui sair viajando pra Bolívia dentro. Mas na cidadinha aqui pode vir, tá aberta a fronteira mesmo. Não sei se a gente quisesse fazer imigração lá pra ir pra dentro, se podia ou não. Na salinha de imigração não tinha ninguém. Mas acredito que não, acredito que a fronteira não esteja aberta pra ir viajar pra dentro mesmo. A gente olhou pro guarda, foi pedir informação, ele apontou pra gente continuar andando assim. Então deve ser igual o Paraguai, porque quando a gente foi pro Paraguai, a gente teve a maior dificuldade de conseguir fazer imigração, porque a polícia do Brasil não queria fazer a nossa imigração. É, na verdade, a polícia do Paraguai, né? Polícia do Paraguai, o cara nem sabia como fazia a imigração. Mas enfim, e vir aqui, conta como viajar para um novo país? Pra gente não conta, porque a gente gosta de conhecer, andar. Mas tem gente que só de pisar no aeroporto já conta um país novo, então aí depende. Qual será o centrinho da cidade? Diz que essa cidade vive de comércio com o Brasil. Aí, ó, tem hotel, podiam ter ficado no hotel da Bolívia, que deve ser mais barato. Primeira vez que eu vim pra Bolívia, acho que era 1 para 6 ou 1 para 5, algo assim. Vamos em busca da zona central. Aqui já vira 9 de fevereiro. Olha os transportes daqui. Ó, como são as placas da Bolívia. E aqui é a parte do centro, que é a parte que agrada os brasileiros que vêm comprar coisas aqui. A cidade é bem maior do que eu imaginava. Também achei que fosse tudo bem pequenininho. E diferente de Brasileia, que é tudo plano, aqui tem sobe e desce. Aqui parece mesmo a Bolívia. É, parece que ele tá nos Andes. Essa aqui é a avenida principal da cidade, segundo o Google Maps. E aqui a gente entrou num lugarzinho que tem coisas pra vender. Numa galeria, sei lá. Na Bolívia quase todo mundo usando máscara. É. Do lado brasileiro quase ninguém. Esse time brasileiro. Queria comer uma saltenha. Vir pra Bolívia e não comer saltenha é igual não vir. E tomar uma passenha. É. Aqui vende choripã. Ai, como tá tudo fechado. Pior que a gente tem medo de vir jantar aqui porque parece que a fronteira fecha e ninguém soube dizer que horário fecha. Aqui atrás tem uma loja de bebida, aqui tem loja de roupa, aqui tem loja de cosméticos. É um mini Paraguai, né? É. Mini Cidade Leste. É o Paraguai do Norte. Eu gosto da Bolívia porque eles têm esses carros que parece carro do Jaspion. Meu Deus, uma chola. Ai, que emoção. Ô, Bolívia. Hola, ¿acepta reales? Sí, ¿qué cuesta? El vaso grande, solo El vaso grande está 7 reales. Dame una. Bolívia deixou de ser aquele país baratinho. O suco de laranja custou R$7. É preço de Brasil. É, e tá muito calor, a gente comprou, mas antigamente eu costumava, sei lá, pagar R$1 nas coisas na Bolívia. Mas valeu, tá bem docinho. Prove uma laranja boliviana. A mel. É. Ó, outra curiosidade, ó, na Bolívia ninguém usa capacete. Minto, tem uma senhorinha usando. Isso. Oi. 2 perros.
Ah, não sei que praça é essa, mas é bonita. Será que é a Praça de Armas? Em toda a cidade que a gente passou enquanto a gente viajava pela América Latina, aqui pela América do Sul, toda a cidade tinha uma praça de armas. Pela América Latina hispanohablante. Gobernación de Pando. O Pando era o presidente da Bolívia durante a guerra com o Acre. E esse é o famoso Simón Bolívar. Foi o libertador da Bolívia. E daí vem o nome do país, Bolívia. Outro cara importante aqui foi o Sucre, que a capital do país leva o nome de Sucre também. Uma das, né? Bolívia tem duas capitais, La Paz e Sucre. Correios, uma igrejinha bonita. Chegamos num canto da cidade agradável, né? É. Fora do monte de loja. Tem um negócio de proibido passar, mas tá de lado, né? Não sei se só pra separar quem entra e quem sai. Na dúvida, não vamos entrar. Ai, que a gente é preso na Bolívia. É. Olha que cara boa dessa pracinha. Eu gosto muito da Bolívia, Boa Grande também, né? É. Eu acho que se fosse possível, daqui eu já pegava um ônibus Bolívia dentro. Ó a situação. Ó a situação. Olha a Cruz Vermelha da Bolívia, a Cruz Roja. Tem gente que pergunta, né, como que a gente fez com atendimento médico na viagem. A gente teve poucas emergências, mas aqui na América Latina a gente era atendido na Cruz Vermelha, na Cruz Roja. Eles cobram atendimento, mas cobram um valor simbólico. Olha, na Bolívia tem sex shop. Olá, boas tardes. Aceita reais? $4. Gracias. Graças. É um café, a gente comprou sem saber o que era, só pra provar. Café gelado. É, com gelo. Eita, amor, tomando gelo da Bolívia. É, já vai dar dor de barriga isso. Daqui a gente vai fazer uma viagem de pelo menos uma noite inteira com dor de barriga. Ah, meu Deus. Mas é que não dá pra vir pra Bolívia e não ter uma dor de barriga boliviana. Ah, tem razão, amor. Faz parte da tradição. É gostoso. Já tinha tomado café gelado? Nunca na minha vida. Primeira vez também. O creminho é bom. É? Bem bom. O café eu não gostei muito. Eu gostei desse negócio. Eu gostei médio. O Renan não é muito de café. Essa é a Praça Potosí. Saudade do povo gritando na rodoviária: Potosí, Potosí. Potosí já sale. E olha que curioso, aqui na Bolívia todos os lugares quase tem esse negocinho pra você limpar o pé pra entrar. Imagina que esteja molhado com álcool pra você lavar a sola do pé. E eu acho que de Bolívia é isso, não tem mais o que mostrar nessa cidade. No futuro, quando a gente vier pra Bolívia mesmo, pra viajar, aí a gente mostra tudo, as comidas e o que mais aqui. Agora vamos tentar ir pra ponte por um caminho diferente, pra ver se a gente vê algo novo. Nossa. Aqui a galerinha também zoa os candidatos. Tem um caminho secreto aqui. A vilinha aqui parece uma ruazinha de praia, assim. É bem agradável. Lá está a ponte que leva de volta ao Brasil. Acho que a gente nunca ficou tão pouco tempo em um país. Até em Taiwan, que a gente ficou só no aeroporto, a gente ficou mais tempo. Aham. Essa cidade boliviana que a gente visitou, ela é uma cidade de difícil acesso para a Bolívia. Ela fica longe do centrão econômico da Bolívia. Por isso é muito comum eles virem fazer compra aqui no Brasil, né? Para eles é mais perto receber os produtos do Brasil do que da Bolívia.
Isso talvez explique o preço ser mais parecido com o Brasil também, né? Os produtos serem mais caros. Tem razão. Aí falam que um dos motivos que pressionou para a abertura da ponte foi justamente isso, né? A cidade depende muito do Brasil. Eles estavam ficando sem produtos aí, estavam ficando sem abastecimento. Na época que a fronteira estava fechada mesmo, dizem que a galerinha cruzava pelo rio, ilegal, de barco. Os barquinhos cobravam R$50 para cruzar uma pessoa. Agora já é fim da tarde, já tá bem mais animada a cidade. A molecadinha tá até na pista de skate. A gente vai agora na rodoviária ver o horário dos ônibus amanhã para Rio Branco. Por conta da pandemia mudou tudo, ninguém sabe informar assim quais horários estão saindo. Parece que a gente tá indo para outra cidade até. Mudou tudo. Mas é pertinho, a gente andou 1 quilômetro até aqui, nem isso. Tem tipo uma reserva no meio da cidade, não sei o que é isso aí. Chegamos na rodoviária de Brasileia. Pelo jeito não tem ninguém pra gente perguntar. Tem um telefone que a gente liga. Galera, não tinha ninguém assim, funcionário da rodoviária, mas tinha um senhorzinho ali que vendia comida. Pé de caju. Ó. Eu sou de São Paulo da cidade, então me impressiona ver pé de caju no meio da rua. E enfim, o senhorzinho disse pra gente que o ônibus sai às 6 da manhã. Então amanhã temos que acordar cedo. Então, até a próxima!